Olá, pessoal. Continuando, né? Então, vamos ver um pouco sobre a finalização daquela última aula, onde discutimos a parte que envolve o zinco e o cobre, a espontaneidade de alguns dos metais, né? Você lembra? Você tinha zinco, esse zinco era sólido, estava na forma de barra, ele interagia com a solução de sulfato de cobre. Sulfato de cobre estava na forma o quê? Aquosa, né? Dando origem ao quê? Aí o zinco, o que acontecia? O zinco, ele deslocava o cobre, lembra? Aí fica zinco SO4, né, que é o ZnSO4, na forma de solução o quê? Aquosa. E o cobre era deslocado, né? Esse nosso cobre era deslocado e ficava Cu. Na forma sólida. Perfeito. Até aí tudo bem. Se formos calcular o NOx, você percebe que o zinco aqui, lembra? Zero, o NOx dele é zero. Perfeito. Após o produto da reação, o zinco passa a ter NOx mais 2. Dá para lembrar? Zinco tem NOx fixo, ele é mais 2 quando está em uma substância composta. Então você percebe que o zinco sofreu que fenômeno? Oxidação. Então, zinco sofreu oxidação. Ou seja, se você fizer a diferença de 0 para mais 2, você percebe que são 2 elétrons que o zinco perdeu. Oxidar significa perder elétrons. Então, é fácil de você perceber que 2 elétrons, vamos lá? 2 elétrons saíram do zinco em direção a quem? Ao cobre. Correto? Só que, se você perceber, isso ocorre, lembra? Dentro da solução. Você tinha a barra, você tem lá a barra de zinco, né? Aqui você tem a sua solução. E o que acontece aqui dentro? O zinco, lembra? O zinco cai na solução, formando o zinco mais 2, certo? E o cobre que está na solução, cobre mais 2, ele gruda na placa formando aquela crosta. Acho que você lembra mais ou menos dessa ideia. Então, esse cobre aqui é a crosta que está se formando aqui, correto? Esse zinco mais 2 está caindo na solução, este zinco é este zinco aqui, correto? E ocorreu aqui o que a gente chama de transferência de elétrons entre o zinco e o cobre. Perfeito. Agora, veja bem, houve uma transferência de elétrons entre o zinco e o cobre. O fato é que, pessoal, não tem como aproveitar essa transferência da forma como está aqui. Não tem como você aproveitar esses 2 elétrons na forma de corrente elétrica. Foi aí que ocorreram as famosas invenções, né? Teve alguns cientistas que conseguiram criar um jeito útil de aproveitar essa migração de elétrons que estavam ocorrendo do zinco para o cobre. Então, nós temos aqui o grande cara que descobriu uma forma de aproveitar esses elétrons que estavam sendo transferidos do zinco para o cobre, né? Então, nós temos, digamos assim, da invenção das pilhas, vamos dizer de um modo geral, né? Nós temos 4 invenções importantes. A primeira, historicamente falando, e importante por uma questão histórica, foi o do Alexandre, ou Alexandro, né? Alexandre Volta, né? Alexandre Volta, por volta de 1799, inventou a primeira pilha. Então, se lembra? DDP, por exemplo, é dado em volts, em homenagem a Alexandre Volta. Então, alguns autores chamam também de Alessandro Volta, né? Mas vamos ficar aqui com Alessandro, ok? 1799, perfeito. A pilha dele era um pouco complexa, né, de se entender. A pilha que tornou grande destaque na química foi a pilha de Daniel, na verdade de John Daniel, né? Então, John Daniel, né? John Daniel, em 1836, vai construir a famosa pilha de Daniel, né? Aqui nós vamos tomar como base aqui de estudo de John Daniel. Então,
Depois do John Daniel, nós tivemos a pilha de Lechanché, né? De Georges Lechanché. Né? Você pode pronunciar Lechanché, Leclanché, certo? Isso em 1866. Veja a evolução histórica. E nós chegamos na famosa pilha alcalina, né? A pilha alcalina que embora haja uma discussão sobre quem seria o autor, ou desculpe, o inventor, Thomas Edison é considerado um dos pais de criação desse tipo de pilha em 1901, ok? Então, a pilha que em química a gente tem uma maior dedicação para o estudo da sua estrutura é a pilha de Daniel, e é a que nós vamos ver em outras aulas. Mas é importante você entender que na prova do Enem tem caído a pilha de Lechanché e a de Thomas Edison, né? Que é esta pilha aqui, a pilha o quê? Alcalina. A pilha alcalina. Então a gente vai estudar, tomar como base de estudo a pilha de Daniel, mas na verdade, né? Pegando a base na pilha de Daniel, nós vamos discutir a pilha de Lechanché e a pilha de Thomas Edison, que é a pilha alcalina. Por quê? Porque o Enem é mais prático, né? A pilha de Daniel, pessoal, a gente não utiliza mais na prática essa pilha de Daniel. A pilha que nós utilizamos mesmo é a pilha de Thomas Edison, é alcalina, é de níquel cádmio, e a gente vai discutir cada uma delas. Pronto, então vamos entender a estrutura básica da pilha de Daniel, né? E eu acho que vai facilitar bastante o nosso estudo em relação às pilhas, né? Então vamos lá. Então, basicamente, a pilha de Daniel é formada por 2 eletrodos. A gente tem que dominar o conceito de eletrodos. Então, é muito comum o aluno pensar que eletrodos são aquelas barras metálicas. Mas, na verdade, um eletrodo, ele é formado, dê uma olhada aqui, ó, basicamente pela barra em conjunto com o quê? Com o líquido. Então, o eletrodo é sempre a barra em conjunto com o seu líquido. No caso da pilha de Daniel, nossa pilha de Daniel sempre foi um eletrodo de zinco, que é o sólido, em contato com o quê? Com a solução de zinco. Então, cada eletrodo, ele é o metal, e nesse metal, você vai ter a solução desse metal. E não esqueça que toda vez que você tiver a solução desse metal, o zinco está na forma o quê? Mais 2. Correto? E esse zinco, quando está na forma 0, quer dizer que o zinco está na forma de barra. Perfeito? Então, este conjunto aqui, nós damos o nome de eletrodo. É o eletrodo da pilha de Daniel. Ora, o objetivo do Daniel foi o quê? Lembra? Isolar o zinco do cobre para que você conseguisse ter o quê? A transferência de elétrons, que gerando a corrente elétrica. Então, a ideia dele foi, criou-se os eletrodos, a separação física do zinco do cobre. Pronto. O que você tem a partir daí? O segundo eletrodo da pilha de Daniel seria o eletrodo de cobre, né? Então, ele teria a estrutura de cobre na forma sólida, que seria a nossa barrazinha aqui, ó, em conjunto com o quê? Com a solução de cobre. Então, pessoal, sempre assim. Sempre assim. Todo eletrodo, em tese, ele tem o quê? A barra metálica, que corresponde ao quê? Ao metal que você está usando no eletrodo, que no caso aqui é o cobre, e a solução do próprio cobre. Pode ser sulfato? Pode. Pode ser outro ânion? Pode ser nitrato? Pode. No caso específico da pilha de Daniel, ele utilizou quem? Cobre e sulfato de cobre. Zinco e sulfato de zinco. Então, quero construir uma pilha. Se fosse de magnésio, como é que eu ia fazer? Baseado na pilha de Daniel, eu ia pegar um eletrodo de magnésio dissolvido em sulfato de magnésio. Se eu fosse pegar uma prata, eu posso pegar prata dissolvido em, posso mudar o ânion, nitrato NO3, nitrato de prata, então eu vou formar os meus
eletrodos. O essencial desses eletrodos é que eu tenha sempre a barra mergulhada na sua própria solução. Pois bem, para eu ter essa corrente elétrica, eu necessito conectar essas duas estruturas. E a conexão dessas duas estruturas é feita por intermédio de quê? De um fio. Então, se eu conectar um fio daqui para cá, eu fecho o circuito nessa parte, permitindo que o zinco venha doar elétrons para quem? Para a estrutura, que é o cobre. Só que o circuito tem que ser fechado. Então, a gente aprende sempre que quando nós temos uma bateria, ela tem que estar ligada em um aparelho, essa conexão ocorre mediante o quê? Um circuito fechado. Perfeito. E para fechar, nós criamos aqui o que a gente chama de ponte salina, né? A conexão feita entre as soluções. Mas, pois bem, vamos ver aqui como ficaria o desenho final dessa estrutura, para você ter uma ideia completa do desenho. Ó, essa é a ideia do desenho. Eu tenho dois eletrodos, interligando eles eu tenho um fio, permitindo a passagem de elétrons do zinco para o cobre, acompanhe. Isso passa pela solução, passa por isso aqui que nós vamos ver que é a ponte salina e continua no eletrodo de zinco, mais especificamente aqui na barra de zinco. O elétron sobe, acende a lâmpada, volta, ponte salina, barra, acende a lâmpada e esse é o fluxo que nós vamos ter. Claro que no fio a gente vai ter um fluxo de elétrons e aqui dentro das soluções nós teremos fluxo de íons e não fluxo de elétrons. Mas a ideia é que o circuito permaneça o quê? Fechado. E a função dessa ponte é justamente permitir o fluxo de íons, o equilíbrio de íons dentro da solução. Mas isso a gente vai ver ainda com mais calma. Então, pessoal, essencialmente, vou construir uma pilha baseada no estilo de Daniel. Eu preciso ter quantos eletrodos? 2. E o eletrodo não é apenas a barra, é a barra junto com a sua o quê? Solução. Perfeito?